Olá, Franco da Rocha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e estamos iniciando hoje o nosso 9º episódio do Aqui Tem Franco, um podcast da Prefeitura de Franco da Rocha que traz informação para vocês. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o planejamento urbano da nossa cidade e todas as obras que Franco da Rocha tem desempenhado junto com o governo do estado. E vocês vão conhecer o nosso convidado já já. Bom, e faltando 3 meses para o verão, é inevitável a gente não falar do combate às chuvas, né? As fortes chuvas que acontecem sempre na nossa região. E a nossa cidade tem desempenhado um trabalho incrível. No episódio 6, a gente pôde ver o trabalho da Defesa Civil, o que eles têm desenvolvido, como que é a ação deles de monitoramento da nossa cidade. E, além disso, também os núcleos de proteção. Para vocês que não assistiram esse episódio, tá lá no nosso canal do YouTube. É só acompanhar, também estamos no Spotify. Vai ser importantíssimo para vocês entenderem como funciona esse trabalho da Defesa Civil nessa época do ano que liga um sinal de alerta na nossa cabeça. Mas também é importante a gente conversar sobre os trabalhos que a Prefeitura tem feito por meio de obras, principalmente com a parceria do governo do estado, para enfrentar essas fortes chuvas e tentar de alguma maneira amenizar os problemas das enchentes na nossa cidade. E para falar desse tema conosco hoje, temos aqui o Eduardo Martins, nosso secretário de Planejamento Urbano e Licenciamento, que também foi durante 10 anos da infraestrutura da nossa cidade, trabalhou como secretário de infraestrutura da nossa cidade, é um especialista nesse ramo, hoje vai nos ensinar muito aqui, trazer muitas informações. E muito obrigado pela sua presença, Eduardo. Seja muito bem-vindo, deixa um recado aí pro pessoal, para todo mundo te conhecer. Bom dia, Jorge. Bom dia, Franco. Bom dia, Deivão, que está aqui tocando. Obrigado pela recepção aqui na Rádio Local Web. E estamos aqui para falar um pouco da nossa cidade, um pouco da nossa capacidade de resiliência, de combater essas fortes chuvas, né? De falar um pouco de como é a preparação para tudo isso, de onde vem historicamente os estudos, a base que a gente usa de informação para poder, junto com o governo do estado, né? Aproveitando muito da experiência que o governo tem através do DAE, que é um órgão técnico muito responsável, né? Uma parceria gigantesca com eles, né? O DAE é um órgão, é uma instituição, né, que tem lá todo um corpo técnico imenso. E aqui eu dou um abraço no Silvio, que é um grande parceiro nosso, é um professor. Um abraço, Silvio. E ele é o professor lá em São Paulo, professor acadêmico mesmo, e ao mesmo tempo ele divide isso, essa experiência que ele tem. E a equipe toda do DAE, que é imensa, não dá para nominar todo mundo, sim, né? No nome dele eu agradeço a parceria que tem com eles, que são quem desenvolve os projetos, né? Quem faz os estudos, quem faz toda a parametrização das chuvas, né? Quando pega todas as referências para desenvolver projetos com a qualidade que nós estamos vendo hoje e que a gente espera que seja capaz de fazer essa contenção, essa prevenção e manter nossa cidade no eixo do desenvolvimento, como tem sido nos últimos 10 anos aí, que estamos presentes. Perfeito, Edu. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. E antes da gente entrar naqueles projetos que estão aí no plano, estão acontecendo, vamos falar também do que já foi concluído, né? Que é muito importante e às vezes até poucas pessoas sabem do que já foi concluído na nossa cidade. E aí, entrando nesse combate às chuvas, combate às enchentes, eu quero que você explique para nós um pouco do piscinão, o AV03, lá no Jardim União, né? Que é o piscinão Água Vermelha. Ele já foi concluído, como ele funciona, o quão importante é o trabalho desse piscinão para nossa cidade? Muito importante. Ele faz parte da primeira etapa lá das grandes obras de combate à enchente. É um tema muito vasto, né? O estudo de enchentes, de drenagem, macrodrenagem, ele extrapola os limites do município, né? Então ele pega todos os rios que são afluentes do Eusébio, do lado oeste da cidade, né? Que todo mundo que mora em Franco sabe que a cidade é dividida pela linha do trem. Sim. Então a gente sempre faz a referência do que vem de Morato, né? Do que vem do Juqueri, o lado oeste, do que vem do lado leste, que é o Água Vermelha. Né? Então, para fazer uma breve apresentação, um resumo, nós temos 2 rios que cruzam a cidade, um pelo centro, ali onde tem o canal de concreto, que é o Eusébio. Sim.
E o Juqueri é o que vem da barragem, vem para o lado oeste da cidade, e aí vem chegando, lado leste da cidade, né? E aí vem chegando e os dois, eles se cruzam, né? O Eusébio é um afluente do Juqueri, logo ali na hora que junta os dois, onde passa debaixo da linha do trem, bem de frente ao Juqueri, ali, Sim, próximo ao museu, onde Sim. foi feito agora recentemente uma obra de polderização e essa junção Perfeito. hoje está canalizada, né? Então, esses dois rios são os principais da cidade e a hora que eles juntam, aí que a gente vai começar a entender o que acontece na cidade, historicamente, as enchentes que aconteceram ao longo dos anos, porque a hora que os dois juntos formam um pequeno remanso e esse remanso acaba fazendo a retenção. E 200, 300 metros acima dessa junção, nós temos o centro de Franco da Rocha, que é no fundo de vale, né, do Ribeirão Eusébio, o lado da matriz é o Ribeirão Eusébio. Ribeirão Eusébio, para vocês que estão em casa se identificarem melhor, é aquele que todo mundo quando sai da estação já vê. Passa por cima. Ali. Exato, passa por cima ali. Quando chega na estação, todo mundo já olha. Esse é o Ribeirão Eusébio. Aquele é o canal de concreto, né, que é Sim. uma obra que começou lá na década de 90, foi concluído em 2000, eu não sei a data exata, mas bem no começo dos anos 2000, e agora em 2013 e 14, que foi o início dessas obras de combate à enchente, que o DAE já tem esse plano desenvolvido desde lá de 2014, onde ele faz ele aumenta a capacidade de drenagem no canal, no ponto de descarte, passando pela cidade, e vai fazendo a retenção em cada afluente do Ribeirão Eusébio. E cada afluente são o Água Vermelha, é o primeiro, que vem lá do AV03, o AV vem de Água Vermelha, que é onde foi feito o primeiro piscinão, entregue em 2015, né, que faz a retenção daquela bacia, que vem lá da região do União, do Rio Formoso, aquele trecho que vem lá, para ter noção da distância de onde vem essa água, passa lá do Bandeirantes, lá da entrada de Morato, vai para cima, chega lá no Mercado Livre. Sabe onde está o Mercado Livre lá? É bem distante. Já bem distante. Então toda a água que cai naquela região vem por esse rio. Ele é feita essa retenção, ali é uma barragem de retenção mesmo, para conter essas águas, amortece essas águas daquela região que cai. Sim. E o piscinão tem essa função dele amortecer, ele vai represando a água e vai passando só o que cabe dentro da calha do rio. Entendi. Né? E aí a hora que ele chega no extremo, ele extrapola, ele passa por cima, né? E a hora que passa por cima, ele aumenta um pouco a vazão, mas ao mesmo tempo teve lá um tempo de amortecimento, que é o tempo de encher o canal. Então, passando Água Vermelha, a gente tem o Ribeirão Eusébio, que o Ribeirão Eusébio ele vai até a estação da Paradinha, e aí entra para a direita, lá para o lado do Comerciários, né, o Santo Antônio, aquela região onde vai ser feito o EU 08. Exato. O EU 08 é o Eusébio, EU de Eusébio, o 08 é onde está sendo feita aquela imensa obra lá, ao longo do Santo Antônio, chegando no Comerciários. É uma obra bem grande mesmo. E aí é muito legal você comentar do EU 08, que é outro trabalho incrível que está sendo feito. É uma obra gigantesca que vai beneficiar muito a nossa cidade. Mas já já a gente vai falar dele e também do, entre aspas, irmão dele, né? Que é o EU 09. E antes da gente partir para eles, Du, eu queria te perguntar também um pouquinho do trabalho dos polders, que tem no centro da nossa cidade, que muita gente passa ali, tem até um pessoal que não sabe meio que vê aqueles negócios, aquela estrutura gigantesca, olhando, bom, como que funciona aqui dali, também é uma obra importantíssima que aconteceu no centro da nossa cidade. Explica pra gente como ele funciona, qual é a tarefa dele nesse combate. Tá. O polder é a fase final de amortecimento das águas na região central, porque está muito perto do afluente, a hora que junta ali o Eusébio com o Juqueri. Então, antes dos polders, o que é importante frisar é que nós vamos ter 3 bacias, certo? O Água Vermelha, o Eusébio no meio e o Tapera Grande, que vem acima da estação Baltazar Fidelis, que vem do centro de Morato. Todo mundo comenta, a chuva, tá chovendo em Morato, essa água vai chegar aqui em Franca em quanto tempo? Se tá chovendo muito lá, é capaz de dar enchente aqui. Né? Então, o Tapera Grande, que é o TG 09, que vai ser feito agora, está iniciando a obra, o Estado já deu ordem de início, uma obra grande para burro, que é o maior piscinão do sistema. Então ele está aqui, o Água Vermelha lá em 2015, né, inaugurado já em funcionamento. A bacia de contenção do Tapera Grande, o TG09, que é o córrego que vem lá do centro de Morato. E o EU 08 são as 3 barragens de contenção antes que esses canais
cheguem no Eusébio, sim. que é o canal de concreto do centro, que a gente centro. está vendo agora, ali perto do Colégio Absoluto, aquela região, Sim. Avenida Israel, né, o Rossi ali e tal. Esse canal que pega a água que vem dos outros 3 piscinões que estão em execução, ele chega no canal central, que é um canal de amortecimento. Esse já não é de retenção. Ele amortece as águas que vêm desses outros piscinões. Sim. E à medida que ele amortece, ele joga a água dentro do canal de concreto do centro, que é onde foram feitos os polders. O que são os polders? Ah, perfeito. Os polders são as paredes de contenção que elevou a seção do canal, que é o tamanho lá do canal de concreto, ele elevou as paredes do canal. E aí todo mundo que passa no centro percebe que a parede do canal, o topo dela está acima do piso. Então por isso que chama polder, é uma barragem, um dique de contenção para aumentar a seção do canal e dessa maneira a água fluir com mais velocidade e aí conseguir dar a vazão necessária para escoar essas águas que vêm dos outros 3 piscinões. É um trabalho complexo. É um trabalho demais. de engenharia de longo prazo e muito Caramba, estudo, né? E que hoje está em implantação. Então isso é um investimento imenso. Franco da Rocha hoje, com certeza, é a cidade que tem o maior número de investimento do estado no combate a enchentes, Sim. né? E isso eu já falei, já agradeci ao DAE, né, pela parceria e pela engenhosidade de desenvolver projeto com essa referência toda. E o DAE agora fazendo a gestão da obra e a gente aqui dá todo o subsídio, porque Perfeito. toda a parte legal de licenciamento a gente acompanha e faz junto ao DAE. A parte de desapropriação das áreas, o que é imenso, porque você, quando precisa de grandes áreas para fazer as bacias de contenção, você precisa falar com todos os proprietários de terreno, Sim. de alguma forma fazer as desapropriações, indenizar quando necessário e de outras formas, com parcerias em doação, essas coisas, né? Então, toda essa parte de sustentação de base e de política, o doutor Nivaldo fazer todo o trabalho que ele tem feito, o prefeito com muita dedicação, né, no que é estrutural da cidade, né? Parabéns ao doutor Nivaldo, porque não é fácil fazer isso acontecer. É difícil. Começou lá atrás com o Kiko, o doutor Nivaldo já estava lá junto, de mão dada com o Kiko lá fazendo, né? Então, assim, essa parceria município-estado Essencial. é essencial para que uma obra desse tamanho aconteça e que, vamos torcer, vai funcionar, como engenharia funciona. Sim. Agora, lógico, a gente não pode garantir nada, porque a natureza, ela prega suas peças, né? E é justamente por isso, para a natureza pregar suas peças e sempre ela aparecer de um jeito diferente e intenso, que as obras não param. Segue acontecendo, como você já falou. Tem mais 2 piscinões que estão chegando aí, que já estão em um estado avançado das obras, né, que é o EU08 e o EU09. Como o Du já explicou, o EU de Eusébio. E aí eu queria que você explicasse pra gente, por favor, como funcionam essas 2 obras. Pelo que eu tenho aqui anotado, o EU08 ele será composto por 2 bolsões, né, essa é a impressão minha, com capacidade para mais de 274 mil metros cúbicos de água, enquanto o EU09 ele teria capacidade para 92 mil metros cúbicos de água. A gente vê o quão grandiosa essas 2 obras e como que está o andamento delas, o quanto elas vão ajudar, por onde elas se estendem. Deixa todo mundo que está em casa a par para entender. Então vamos lá. O EU08, que ele é um dos 3 piscinões de grande importância da bacia, né, da macro bacia de Franco da Rocha. O Eusébio é aquele canal que sai ali da ponte do viaduto da Paradinha, que a gente chama, na Chácara São Luís, e se estende até Ouro Preto, lá em Morato. O piscinão começa ali na ponte e acaba na entrada do Comerciários, tá? Ali, como é uma região que não tem muita inclinação, a gente precisa um projeto onde você expande as margens dele para caber água lá dentro. Esse volume de 270 mil metros cúbicos, né? São 270 mil caixas d'água ali dentro. Por isso que tem 2 barragens. Porque a primeira barragem é para dar um nível na cota superior e a segunda barragem é aqui embaixo na ponte, já ali na travessia do viaduto da Paradinha, na hora que você chega ali no Santo Antônio, sabe aquela região ali? E ali você faz a segunda barragem. Né? Porque se faz a primeira barragem no nível do topo, a gente já está muito alto em relação à rua, às construções vizinhas, aí o polder de contenção do piscinão acaba ficando muito alto. Então essa segunda barragem faz uma polderização de toda a margem dele,
E o legal desse projeto é que, por se tratar de uma região central da cidade, a gente, desde o início da discussão desse projeto, pleiteou junto ao projetista de fazer ali um parque linear, e não simplesmente uma bacia de contenção. Sim. Com aquele fundo seco, e quando o fundo é seco, a gente sabe que isso acaba degradando o entorno, não contribui esteticamente para a boa qualidade do entorno, né? Então, ali, junto com eles, fizemos o projeto, todo o contorno do parque vai ter ciclovia, calçada. Que legal. O fundo do piscinão vai ser uma lâmina d'água, para não dar aquele aspecto de sujeira, né? Sim. Então, é lógico que isso vai exigir mais manutenção? Vai exigir mais manutenção, mas é um equipamento que ele não pode simplesmente vir solucionar um problema de engenharia e não trazer qualidade para o entorno. Perfeito. Então, ele agrega de duas maneiras. Primeiro, que ele vai fazer o combate imediato às enchentes. E segundo, que ele vai inserir todo aquele entorno ali, um parque, né, linear, e que as pessoas vão poder usar, né? Sim. E que a cidade, de alguma forma, acaba se valorizando quanto a isso. Então, esse EU08 ele está acima do EU09. Ele descarrega no EU09, ali na estação da Paradinha, bem ali naquele entorno. Perfeito. E o EU09, como eu disse, ele é um piscinão de diminuição da vazão. Ele não tem barragens, ele tem bloqueios, mas mantém o eixo central do canal fluindo. Então, ele amortece a água para diminuir a velocidade da hora que junta os 3 piscinões lá em cima, na hora que chega aqui no centro da cidade, cabendo dentro do canal. Então, todos esses 3 piscinões funcionando. O AV03 que está pronto, o EU08 que está em obras e o TG09 que está em fase de início, está com ordem de início, eles já estão fazendo os estudos, topografia e tal, para iniciar, deve iniciar nos próximos meses, a parte de licenciamento ainda está concluindo, né? Isso aí é uma grande parceria com a prefeita Renata, quero mandar um abraço para ela, que toda a equipe dela lá liderada pelo Thiago Fares e tal, participou de toda essa parte, porque o piscinão está 70% dentro de Morato, né? E isso mostra a importância de trabalhar em conjunto a cidade, a importância do que é um Simbaju, das cidades se falarem, porque as soluções não estão dentro só de cada uma, né? Então, Morato contribui demais com esse projeto. Esse piscinão é importantíssimo para Morato também, porque escoa aquelas águas que ficam paradas lá no centro, elas não ficam retidas lá no centro como fica hoje. Então, o TG09, ele espraiando as águas, ele também esvazia as águas do centro de Morato, e isso é de grande importância para Morato também. Certeza. Né? Então, essa parceria aí, e é o maior piscinão da bacia. Exato. Né? O TG09 ele é um piscinão de, se não me engano, 490 mil metros cúbicos. Exatamente. É isso que a gente ia comentar agora. Além desses 490 mil metros cúbicos de água, ele tem 600 metros de extensão, que eu tenho anotado aqui. Então você vê o quão grandioso ele é. E também o mais interessante dessa obra é que ela não só atende Franco da Rocha, mas como também ajuda ali em Francisco Morato. E aí, essa extensão desse piscinão, explica pra gente, por favor, quanto tempo que ele vai levar para ficar pronto. Você já explicou, a explicação que você deu dos outros 2 piscinões também já mostra a importância do trabalho dele. E o porquê que ele é tão grande, porque ele tem que ter esse tamanho todo. Fala um pouco mais pra gente. Primeiro, por conta do estudo de bacia, porque a bacia de contribuição para essa calha do Tapera Grande, que entra no Eusébio, ali na estação da Paradinha, ele é exatamente aquele córrego que vem lá do Parque Paulista, vai margeando a linha do trem ao centro de Morato, né? Essa é a maior bacia. Lá em cima, para cima de Morato, já tem um piscinão pronto, que é o Tapera Grande, que eu acho que é o TG03 para eles. Né? E entre esse TG03 que está lá, a montante de Morato, lá perto de Botujuru, ele tem o TG09 no extremo aqui na divisa com Franco. Entre o 3 e o 9 são vários piscinões que vão cruzar o centro de Morato, que o DAEM, junto com a prefeitura de Morato, estão desenvolvendo. Né? Então tem ainda os amortecimentos. Essa é a maior bacia de contribuição que tem, porque além de ser a mais extensa, tem toda a parte urbana do centro de Morato carregando água ali. E ele é o maior também, porque geograficamente é onde tem maior espaço para poder fazer a barragem, né? Perfeito. A barragem está dentro de Franco. É engraçado, esse piscinão ele pega os 2 municípios, a barragem está dentro de Franco, e a parte de alagamento dos diques de contenção, os pôlderes de
contorno desse piscinão estão dentro de Morato. Sim. Né? E para a gente ter uma noção de onde está, infelizmente, todo mundo aqui sabe da tragédia que foi a São Carlos, Sim, né? Os sim. deslizamentos da São Carlos, que acho que a gente vai falar um pouco. Vamos. Ele fica bem no Vale da São Carlos ali. A barragem fica de frente para aquela bacia de contribuição da São Carlos, que descarrega exatamente no córrego que chega ali atrás da Rua Argentina. Ali. A hora que eles vão serpenteando a linha do trem, a barragem de contenção vai estar exatamente ali naquele ponto. Perfeito, perfeito. E aí você citou a São Carlos, é algo que a gente lembra sempre com muita tristeza, mas também ele reforçou a importância da gente continuar trabalhando pela segurança do local. Uhum. E lá aconteceu uma obra gigantesca, também da Prefeitura em parceria com o Governo do Estado, que é o Muro de Contenção de Reconstrução da Área, que ele traz segurança para a população local lá e também teve o principal objetivo, como eu já disse, de trazer segurança. E essa obra já está praticamente concluída, foi gigantesca lá, né? Vocês vão ver nas fotos que vão estar passando para vocês aí na tela. Eu queria que você explicasse como foi o início dessa obra, essa parceria com o Governo do Estado. Eu acho que também teve supervisão da Defesa Civil do Estado, né? Claro. E como que esse muro é composto? Como que ele funciona? Bom, vamos lá. A São Carlos, imediatamente após a tragédia ocorrida lá em 31 de janeiro, né? De 22, né? Uhum. Imediatamente, primeira ação é de socorro, a prefeitura toda mobilizada, vai para o local, identifica o acontecido. No dia seguinte da tragédia, a gente já chamou algumas empresas que têm expertise nesse tipo de solução de engenharia para enxergar o que está acontecendo, né? Perfeito. E não simplesmente olhar lá a altura, não é simplesmente fazer um estudo de qual é o tamanho do muro que precisa ser feito. Então, imediatamente, a gente já chamou algumas empresas para fazer consultoria, para entender o tipo de solução para aquele acontecido. É lógico que para começar a ter as ações de engenharia, sondagem do terreno, né, identificação do tipo de solo, a geologia, entender qual é a complexidade da região daquele local, a gente teve aí uma série de conversas com engenheiros especialistas. E aí também já contando com a parceria e a experiência da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que é um corpo técnico gigante também, né? Sim. A gente vê aqui pontualmente quando vem para cá, mas é um corpo que atende o Estado todo, né? Liderada na época pela capitã Cláudia, que esteve aí presente, né, o tempo todo, e toda vez que a gente precisou ir, a Defesa Civil estavam lá, acolheram, discutimos o projeto. Imediatamente, a hora que abriu a janela, já chegaram e falaram: a gente vai fazer o aporte do Estado aí, nós vamos fazer as devidas contingências, né, para que se resolva a situação. E nesse primeiro momento, já nos primeiros 15 dias, a gente já assumiu o compromisso da Prefeitura de contratar o projeto executivo de execução do muro, né? E um tempo necessário, mas recorde, né? A gente teve que correr para resolver a situação. A gente contratou o projeto executivo, em 60 dias o projeto executivo estava pronto, a Defesa Civil, com o corpo técnico deles, fez todas as análises, o IPT, em acordo, junto com a Defesa Civil, fez as análises técnicas do projeto, todas as discussões, para ter certeza que aquela era a melhor solução de engenharia. E assim que teve o projeto executivo na mesa, o Estado fez o aporte, através da Defesa Civil, para a gente fazer a licitação. Fomos nós que licitamos, nós que fiscalizamos, e a Defesa Civil, ela acompanha o andamento da obra, porque a Defesa Civil é Estado, né? Perfeito. Então, quando se fala de Estado, eles não conseguem fazer, não tem corpo técnico para vir fazer fiscalização do andamento da obra, eles só acompanham o andamento, e a gente fez aqui toda a parte técnica, né? E aqui a equipe da diretora Laís, né, de convênios, que fez toda a parte de fiscalização da obra. É interessantíssimo você comentando sobre a parceria com o IPT, que é um instituto importantíssimo. O IPT, para quem está em casa não conhece, é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Aliás, na época da tragédia, eles fizeram um estudo, né, na nossa região, na nossa cidade, onde foi classificada aquela chuva do dia da tragédia como um evento climático extremo. Ou seja, é uma das piores chuvas que aconteceu nos últimos 100 anos na nossa região. É uma pesquisa
ampla, e eles estiveram envolvidos nesse planejamento de reconstrução da área da São Carlos, e que mostra a atenção do governo do estado, mostra a atenção da prefeitura em querer fechar parcerias para oferecer o melhor a todos daquela região. E aí, quando a gente fala do muro de contenção, você explicou todo esse processo, a parceria, como foi cuidadoso. Falando dele da estrutura, como que ele funciona, como que ele foi feito. Então vamos lá. A Rua São Carlos, que é referência nesse episódio, ela atravessa o meio de um vale. Então nós temos o Vale Alto, que é onde a terra deslizou para cima do Vale Baixo. A rua está aqui no meio. Né? Para cima da rua, 33 metros de desnível. Para baixo, 27. Então está praticamente no meio. Né? E a terra que deslizou de cima soterrou as casas embaixo. Né? A rua ela virou a primeira referência porque o que a gente precisava fazer? Conter aquele barranco de cima para que ele não continuasse desmoronando para baixo. E essa solução de engenharia, a gente chama de cortina atirantada, que é com a terra inclinada, você atiranta cabos de aço, você perfura toda a área, né, com cabos de aço de 8 a 12 metros, mais ou menos. E aí vem com uma placa de chapisco de concreto, que é para fazer o travamento desses cabos. Sim. Né? Esse é atrito com solo. A parte de cima é cortina atirantada, quando você vê aquela parede de concreto a prumo, que ela vem contornando as construções que tem lá na Rua São Paulo e na Avenida Serrana. Então ela veio contornando as construções que tinham lá no alto para dar estabilidade no alto do morro. A cortina atirantada também é com cabos de concreto, esses já concretados e atirantado. Você estica o cabo, porque a memória do cabo é retornar, então ele fica comprimindo aquela parede de concreto a prumo, né, fazendo essa contenção. Então essa é uma obra de engenharia de imensa tecnologia, né, experiência. A gente vê muito isso quando a gente vai passando as encostas, quando você desce a serra para o litoral, você vê aquelas paredes imensas de concreto, é uma solução muito parecida, né? Então ela contém o solo na inclinação natural, que traz estabilidade para o solo, impermeabiliza para que essa água escorra, e toda a parte de drenagem ela está dentro do tubo lá e está descarregando lá embaixo, onde vai ser o TG o 09, né? E a parte de contenção, a prumo é o muro mesmo de contenção, que a gente chama, que é para fazer aquele contorno de segurança de todas aquelas construções que estão lá no alto. E a Rua São Carlos vira referência quando o governador esteve aqui, né, para fazer a vistoria no muro da São Carlos. Ele cobrou do município, com razão, o que vocês vão fazer com essa área de baixo, que estava toda limpa, feitas as remoções, né, posterior ao episódio. E uma vez feitas as remoções, a área que sobrou lá embaixo, a gente precisava resgatar essa dignidade do local, né, tratar aquilo com o viés urbano, não simplesmente de pensar em obra de engenharia, fazer muro de contenção, porque quando você projeta muros de contenção, primeira coisa é segurança, naturalmente, mas se você pensar num plano urbano, você segrega a parte alta da parte baixa, não é isso? Então a gente, a partir da visita dele, ele cobrou, vocês têm algum projeto para a parte de baixo? A gente imediatamente, a gente já tinha estudos, mas partimos para a conclusão do projeto, e aí junto com a diretora de projetos e planejamento, a Cecília, nós fizemos esse projeto e a equipe dela toda, naturalmente. Fizemos o projeto da parte de baixo, que é interligar a Rua São Carlos na parte baixa do bairro. E aí a gente não faz simplesmente um muro de contenção. A gente cria vários patamares de desnível, e em cada patamar um equipamento público. Uma academia ao ar livre, um playground, umas quadras de esporte, né? Interessantíssimo. Num terceiro nível a gente faz o CRAS, né, que já tem ali para a região o projeto do CRAS, então a gente vai colocar o projeto do CRAS dentro dessa área. Perfeito. Né, e ali dentro do espaço todo, bem no eixo, que é o ponto de referência do projeto, a gente cria um espaço para o memorial das famílias, das pessoas que faleceram ali. Então ali esse é um projeto que vai interligar e vai remodelar completamente aquele vale. O projeto está pronto. O governo do estado, através da Defesa Civil, mais uma vez, vai fazer o aporte financeiro da parte das contenções, e o município, né, o prefeito Nivaldo aí mais uma vez agindo, vai fazer o aporte da parte civil do projeto, que é o CRAS, as academias, essa disciplina de projeto urbano que a Defesa Civil não pode custear. Então ela custeia o que é segurança, o que é muro de contenção.
e aí o município, de pronto, falou, essa obra vai sair e nós vamos fazer o projeto urbano, nós não vamos simplesmente solucionar, pensar em engenharia, vamos pensar na comunidade que está ali. Isso é interessantíssimo, é muito importante você comentar isso, explicar para o pessoal que está em casa, porque reforça o trabalho da prefeitura no cuidado com as pessoas também, como você já disse também. Não é só fazer um trabalho ali de contenção, achar que está resolvido, não. Tem que trazer dignidade, lazer e tudo com base em políticas públicas que atendam efetivamente a população local. Parabéns pelo trabalho. Imagina, isso aí é a nossa função. Sim. Nós estamos ali, nós temos uma equipe grande, né? Esse governo, ele sempre pensou a cidade para os próximos 20 anos e não simplesmente no seu calendário político, né? E quando você dá essa tranquilidade, quando você monta uma equipe para que a gente, no caso eu, lidere, né, a gente consegue pensar os projetos de maneira ampla. Perfeito. E não pensando ali pontualmente em cada local da cidade, né? E agora que a gente ficou bem, como podemos dizer assim, experts nesse assunto das parcerias entre prefeitura e governo do estado em obras principalmente de combate às fortes chuvas, às enchentes, eu quero encerrar esse episódio mudando um pouquinho para mobilidade urbana, Edu. Eu fiquei sabendo que tem uma obra gigantesca que está acontecendo aí, que é a pavimentação da estrada da Vargem Grande, do Taboão e do Porretes, que vai dar outro patamar para a ligação da nossa cidade com outras. E aí eu quero que você explique o quão grandiosa é essa obra, a extensão dela, no que ela vai favorecer a população. Nossa, são obras, mais uma vez, parceria do Estado, Sim. Dessa vez com o DR, que tem um banco de dados de projeto imenso, e eles têm todas as vicinais do município, as que têm projeto. No final do ano passado, eles conveniaram, do meio para o fim do ano passado, eles conveniaram alguns municípios que tinham os projetos executivos das suas vicinais. E Franco tinha os projetos das vicinais, que era a ligação de Franco, ali do Jardim Luciana e Voturucaia para Cajamar, que é a estrada do Taboão, né? No convênio Estrada Taboão. O pessoal conhece aqui da cidade como Estrada dos Romeiros, né? Da Romaria. Sim, da Romaria. Né? Tem a ligação ali do Jardim Bandeirantes, que é a Estrada dos Porretos, o trevo ali, a entrada de Morato, que vai até, seguindo os Porretes, vai até o novo viaduto de Morato, que também está recém-anunciado. Então, liga o município de Franco, ali pela Avenida Sinato, aquela região ali. E tem a outra estrada da Vargem Grande, a que é mais movimentada e talvez mais conhecida da cidade, que liga ali do Bombeiro de Franco, né, até Mariporã. Né? Esse trecho ele chega ali na Igrejinha dos Valos. Sim. Ainda falta um trecho para chegar em Mariporã, mas a parte essencial da via já está sendo pavimentada também. Então essas 3 vias, elas são importantes porque elas fazem a ligação dos municípios do entorno, né? Sim. E o principal corredor que vai de desenvolvimento previsto no nosso plano diretor, onde estão sendo instaladas as empresas de logística, né? Nós temos ali o Mercado Livre, já está atendido pela Tancredo Neves, mas a estrada do Taboão, que liga Cajamar, ela vai atender o escoamento da nossa mão de obra para chegar nesse centro logístico que está em implantação lá, com 3 obras gigantescas, que somadas dão em torno de 1 milhão de metros quadrados de construção. Gigantesco. Para ter noção do que é isso, o Mercado Livre que está ali, que todo mundo já passa e vê, tem 100 mil metros. Nossa. 120 mil, então nós temos 10 vezes isso acontecendo. Gigantesco. Acontecendo, né? Isso foi na revisão do plano diretor que nós fizemos lá em 2015 com o Kiko, né? Que teve essa visão de criar cinturão de desenvolvimento, Perfeito. Próximo a Anhanguera, próximo a Bandeirantes. A gente tinha uma vocação logística na cidade, tão bem representada por Cajamar, e entendemos isso no momento, isso é a visão do político, a importância da política, de começar a entender que no entorno a gente tem potencial. E se tem no entorno, nós podemos fazer, e hoje está aqui Franco da Rocha, o maior corredor de desenvolvimento logístico do Brasil. Isso, né? É incrível. Então nós temos aí o fruto de um trabalho lá de 2015, são 8 anos já acontecendo, mas está aí. Vai gerar muito emprego, o Mercado Livre é um exemplo Perfeito. disso. Perfeito. E a hora que esse parque estiver instalado, Franco da Rocha tem um novo corredor aí, um novo viés de desenvolvimento econômico. Incrível, né? Isso é muito interessante de você falar. E para também a gente ver a importância dessas estradas que vão receber. Aliás, você tem
em média, a quilometragem dessas obras? Vamos lá. A Vargem Grande, para Mariporã, ela tem quase 6 quilômetros, 5.770. Eu sou meio ruim de número, mas eu fico olhando as placas lá, eu acabo lembrando. Uhum. E eu leio, lógico, o convênio, porque também, assim como as obras dos piscinões, cada estrada dessa tem uma participação importantíssima do município. Perfeito. Que é conversar com os vizinhos, as apropriações, os licenciamentos das travessias, todos a poda de árvore ao longo da via, porque a via vai alargar, então a gente precisa fazer toda essa poda. Nós temos lá um setor de meio ambiente amplo, que a Bárbara lidera lá, está tocando, é uma correria para poder abrir caminho, para que literalmente abrir caminho para as estradas serem pavimentadas, né? Então, essas estradas aconteceram. A do Tabuão tem 6 km e 700, 800, quase 7, né? E a dos Porretes tem 2 km em Franca e os outros 6 km até chegar ao viaduto de Morato, é dentro de Morato. Então a gente tem aí 1/4 da obra e os outros 3/4 estão dentro de Morato. É gigantesca a obra e também vale lembrar que são obras que trazem também qualidade de vida a uma zona rural da nossa cidade também, né? Que ali tem trabalhadores que movimentam muito, não só a economia de Franco da Rocha, mas também da região com o trabalho que eles realizam. E é importantíssimo. Está mostrando que a prefeitura está em todos os lugares, atento a todas as demandas que a necessidade, que a nossa cidade precisa. E é muito legal ver esse trabalho ocorrendo e, sem dúvidas, vai seguir atendendo muitos e muitas. Isso, e paralelo a muitos outros que a gente tem feito, né? O tempo todo a gente está estudando novos caminhos, novos traçados. A gente está com algum projeto pronto já da Duplic, projeto, hein? Eu não estou anunciando obra, prefeito, não me pega aqui não. Projeto da Anjo Selegui, de duplicação, nós temos o projeto pronto, nós temos o projeto pronto da extensão da Giovanni Rinaldo, e nós temos um projeto pronto de duplicação da Toniculense até Ouro Preto e Morato. Perfeito. Nós temos o projeto do viaduto novo da Paradinha, que cria toda uma mobilidade para aquela região, que hoje é um gargalo, a gente vê ali quem sai do Santo Antônio para entrar no centro. Né, ele atravessa um semáforo de várias fases, porque o viaduto hoje da Paradinha, ele comporta 3 faixas só, né? Então a gente está com esses projetos, assim, a soma de valores dessas obras são imensas. Franco da Rocha, né, foi, lógico, se desenvolvendo ao longo dos governos do Kiko para cá, né, com toda essa pujança de mobilidade, toda essa pujança de obras, as obras não eram mais centrais, estruturais. Agora a gente tem que começar a pensar essas obras mais fragmentadas, de chegar nos bairros, de trazer mobilidade para os bairros, interligar os bairros, né? Então, esses projetos estão em andamento, né? O doutor aí, como eu já disse, falou para desenvolver projetos de longo prazo, os recursos vão ser maiores, porque as obras mudaram de patamar, né? Mas estamos aí, torcendo para o deputado federal Kiko arrumar recurso para nós, para o Maurici lá no estado buscar recurso para a gente, né? E todo esse desenvolvimento econômico de Franco tem a capacidade de botar dinheiro aí para a gente fazer essas obras de impacto e com certeza. Que continue transformando a nossa cidade, né? Com certeza. E Franco da Rocha segue se desenvolvendo e a gente está aí trabalhando para que continue, né, Edu? Mas, bom, como toda conversa que é boa dura pouco, infelizmente estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas hoje aprendemos sobre piscinão, sobre os polders, todo esse trabalho nosso de combate às cheias, o muro de contenção da São Carlos, mobilidade urbana com as estradas que a gente explicou, o desenvolvimento, até desenvolvimento econômico nós já falou hoje, Edu. Para você ver como foi interessante, repleto de conhecimento para as pessoas que estão em casa nos acompanhando, ou no caminho do trabalho, da escola, da faculdade. Agradeço muito a sua participação, Edu. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você, tá bom? A gente espera receber futuramente aqui pra gente falar ainda de novos projetos, novas coisas estão chegando e eu não tenho dúvida que logo isso vai acontecer. Mais uma vez, muito obrigado, Edu. Se você quiser deixar uma mensagem para quem está em casa. Sim, lógico que com muito gosto que a gente faz isso. A minha formação é de arquiteto, né? Sim. E faz a parte de planejamento urbano e tal. A gente gosta muito desses projetos, ainda mais quando a gente tem amparo, né? Porque não adiantaria estar projetando, pensando no futuro, se a gente não tivesse uma boa base política para fazer essas coisas acontecer. E as transformações só acontecem quando está todo mundo junto. Então,
Tamo aí, agradeço o convite. A gente tem pauta para falar de muita coisa. Muita coisa. Né? É sempre gostoso falar de coisas boas que a cidade pode ter e das que já tem, as que foram feitas, mas o mais importante é o que ainda pode ser feito. Né? Então, agradeço o convite, agradeço o corpo técnico aí, Deivão. Obrigado pela acolhida e pelo espaço da gente falar um pouco da nossa cidade, né? Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, viu, Eduardo? Obrigado. Parabéns mesmo de coração para você e para toda a equipe lá da secretaria. Maravilha, tamo aí, esperando a próxima. Com certeza, e vai chegar. E para vocês que acompanharam nós até aqui, foi um prazer ter vocês aqui também. É sempre de uma satisfação enorme poder passar informação, levar notícias até vocês sobre o desenvolvimento da nossa cidade e tudo que acontece aqui. Lembrando que tem mais 8 episódios que estão lá no nosso canal do YouTube e no Spotify e várias notícias sobre isso que a gente comentou no nosso site da prefeitura. Só vocês acessarem lá, tá bom? Vai aparecer aqui embaixo para vocês o site, o nosso canal no YouTube. E mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Espero vocês na próxima. Vai ter muita coisa nova chegando aí. Lembrando que já já a gente vai poder falar sobre o aniversário da cidade, com uma programação repleta com cultura, festa e muito mais, tá bom? Então fiquem ligados, espero vocês e até a próxima.